Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo da série de estudos sobre o Livro dos Espíritos. Eu sou o Eduardo, esse é o canal Espiritualidade e Autoconhecimento e o nosso tema hoje é deficiência mental e loucura. Por que existem essas provações e qual a finalidade dessas provações para os espíritos? Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, continue com a gente. Se estiver gostando dessa série de vídeos, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhe com outras pessoas para também poderem conhecer o Espiritismo, conhecerem esse tema e se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita. Vamos lá então. O Kardec pergunta, aos espíritos sobre a questão da deficiência mental. Na pergunta do Kardec, o Kardec utiliza a expressão idiotismo, que era uma expressão utilizada na época, que hoje soa até como uma expressão pejorativa, mas na época fazia sentido, porque ainda não se usava a expressão deficiência mental. E o que é então essa deficiência mental, de que o Kardec está falando? É uma deficiência cognitiva, uma deficiência no sentido intelectual, de uma inteligência menor do que a média das outras pessoas, mas bem menor, aquela inteligência que flagrantemente é menor do que a das outras pessoas, uma dificuldade em agir no meio ambiente, por conta dessa deficiência. Então é uma deficiência cognitiva que vai de alguma forma impactar e dificultar a vida desse espírito encarnado, E o Kardec pergunta se esses espíritos que têm essa deficiência, que têm o idiotismo, como ele fala, se esses espíritos são espíritos mais atrasados que os outros e por isso ele tem, teria essa deficiência. E os espíritos esclarecem, na resposta lá no Livro dos Espíritos, que não, que na verdade isso é uma aprovação do espírito. Então é um espírito que muitas vezes pode até ter uma inteligência superior, uma inteligência já bem desenvolvida, mas que por alguma aprovação, por algum motivo, ele vem com um órgão físico, um cérebro que tem alguma deficiência ali, algum problema, que vai ocasionar déficit intelectual para esse espírito encarnado. Então, na verdade, ali é uma questão orgânica e não do espírito em si. E por que razão, então? É uma questão de provação, Então pode ser um espírito que, uma provação, uma expiação, um espírito que em outras vidas abusou da sua inteligência, ou um espírito que por algum motivo precisa desenvolver mais outras faculdades, as faculdades morais, as faculdades ligadas a outros campos do seu espírito, então por algum motivo é interessante nessa existência ele está com uma inteligência menor. Então são muitas razões, mas sempre ligado a provas e expiações que vão fazer com que esse espírito tenha esse déficit. E esse déficit então vai servir para seu desenvolvimento, para sua evolução espiritual. Então é uma aprovação que vai auxiliar nesse desenvolvimento, então por isso que acontece dessa forma. Então não é uma questão do espírito em si, no sentido do espírito ter um déficit, e sim de ser ali algo orgânico que foi planejado na sua reencarnação. Foi feito dessa forma, o cérebro desse espírito, o organismo desse espírito foi feito para que na sua manifestação ele tivesse então esse déficit. E a questão da loucura, como fica então a questão da loucura? A questão da loucura é uma questão já um pouco mais profunda. Em resumo, os espíritos respondem para o Kardec que a loucura também é algo que vem do corpo, do organismo do espírito, que o espírito em si não pode ser louco. Mas essa questão a gente tem que esmiuçar um pouco mais, porque toda a questão da loucura ela está ligada a uma questão mental. E se a gente for pensar em mental, a gente em princípio pensaria no espírito. Então, se existe ali uma loucura, existe um problema mental que é uma desordem mental, ou seja, uma desordem dos pensamentos, é um espírito que está ali desorganizado. Então a gente não poderia falar que somente a questão orgânica está desorganizada, existe algo anterior. Por exemplo, um espírito que agiu no mal durante muito tempo, e colheu as consequências desse mal, muitas vezes ele entra num estado de alucinação, de loucura, depois de desencarnado, quando ele percebe a dor das pessoas, ele começa a sentir o que as pessoas passaram, como foi, e às vezes esse espírito pode entrar ali num sentimento de culpa e de remorso que leva ele à loucura, à alucinação. E esse espírito, ao encarnar, vai trazer isso com ele. Mas por que então que os espíritos, na resposta do Livro dos Espíritos, falam que a loucura não vem do espírito? Porque essa desordem, essa desorganização, na verdade está no perispírito. Então aquela maldade do espírito levou ele
a essas consequências, que desorganizou o perispírito dele. Então vamos lembrar dos vídeos lá iniciais, quando a gente viu que um espírito encarnado é composto de um corpo, um perispírito e o espírito, né? Então o homem encarnado tem essas três composições: corpo, perispírito e espírito. Sendo que corpo e perispírito são matéria, né? O perispírito é uma matéria mais sutil que faz a ligação ali do espírito com o corpo. Então, se um espírito pratica o mal, depois entra nesse estado de remorso, de ficar lembrando desse mal que ele praticou, das pessoas que sofrem, sentindo esse sofrimento das pessoas, ele vai causar uma desordem nesse perispírito dele. E ao encarnar, essa desordem vai ser refletida no corpo, porque o perispírito é que faz a ligação do espírito com o corpo. Então o corpo vai refletir essa desordem do perispírito. Mas tudo começou lá no espírito, no campo mental, né, na questão da mente, do pensamento. Porque o pensamento voltado para a prática do mal, né, causou essa situação que desorganizou ali o perispírito e desorganizou o corpo, né? Então houve um efeito em cascata. Mas então a próxima pergunta é: então somente o mal é que causa essa desordem? E a gente pode dizer que em última análise sim, né? Mas não significa que é o mal, aquele mal no sentido de matou uma pessoa, fez, sei lá, um ato de violência. Não é só esse mal, mas o egoísmo, o orgulho, né? Então um egoísmo muito exacerbado que acabou, mesmo que indiretamente, né? Mesmo que não tenha sido a intenção primária daquela pessoa causar o mal em outras pessoas, mas ela foi egoísta e esse egoísmo dela acabou prejudicando outras pessoas. Isso causa sim uma desordem no perispírito dela, né? Porque vem depois o remorso, quando ela percebe o que ela fez, isso vai causando uma desordem e que vai se refletir no perispírito e depois vai refletir no corpo dessa pessoa quando ela estiver encarnada. Então, qual a solução para isso? É justamente o caminho inverso, né? Quando essa pessoa se dá conta disso, ela precisa, para começar a agir no bem, ou seja, precisa sair desse egoísmo, sair do estar voltado para dentro e começar a estar voltado para fora, voltado para outras pessoas, para as necessidades de outras pessoas, não só para os seus próprios desejos. Quando ela começa a fazer isso, direcionar sua energia então para a prática do bem, ela começa então esse processo de reorganização do espírito, do perispírito dela, e isso vai trazendo o processo de cura. Mas isso é um processo paulatino, né? Não significa que, por exemplo, uma pessoa que hoje tem problemas mentais vai deixar de fazer um tratamento com o médico, deixar de tomar um remédio, porque simplesmente se ela for numa casa espírita e praticar o bem, ela vai ser curada. Não é isso que a gente está falando, porque como a gente disse, muitas vezes o perispírito está desorganizado e afetou o organismo dessa pessoa. Então, às vezes, ela tem ali uma questão mesmo que está no organismo, que está no cérebro e que precisa ser tratada com remédio. Mas o que a gente está querendo dizer, então, é que para haver uma cura do espírito, né, precisa haver esse movimento contrário, um movimento em direção à prática do bem, em direção a sair do egoísmo, a ir em direção ao próximo, né? Então, esse movimento é que vai causar a cura. Talvez a cura não venha nessa encarnação, talvez venha lá na frente, em outras encarnações, mas é através desse movimento. O que não significa também que todas as pessoas que hoje estão nesse estado, né, são pessoas que hoje são egoístas. Isso pode ser reflexo de vidas lá de trás, em que vieram trazendo o seu espírito desorganizado, né, e está reorganizando ao longo de várias encarnações, porque muitas vezes isso ocasiona efeitos por várias existências, né? Então essa pessoa já está nesse movimento de praticar o bem, né? Ou de tentar minimizar, diminuir o seu egoísmo, mas ainda não conseguiu reorganizar 100% seu perispírito, consequentemente o seu corpo físico, né? Então a gente não pode olhar para uma pessoa que está no estado de loucura e julgar, falar uma pessoa ruim, uma pessoa egoísta. Não é isso. Mas isso é consequência dessa desorganização do perispírito, que é a consequência dos atos do espírito, dos pensamentos do espírito. Então tudo começa lá no campo mental, né, no pensamento, até chegar no espírito.
Por hoje é isso, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos também para que tenham acesso a esse conhecimento. Muito obrigado.